Olá, bendiciones a usted e toda a sua família. Uma vez mais estamos aqui em fé para tu vida. E que estas palavras, que este mensagem traga esta fé para tu vida, para tu ser, para que você cresça, para que você venha a desarrollar sua vida espiritual. Neste vídeo eu quero falar e responder a uma pergunta, porque muitas pessoas dizem: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir, eu quero entregar-me, eu quero ser uma pessoa que verdadeiramente sirva a Deus, pero eu tenho medo de cair, eu tenho medo de desviar-me, eu tenho medo de equivocar-me. Mire, quando você é ovelha, primeiramente, quando você é ovelha de Jesus, jamais Jesus deixará que você venha a extraviar-se ou desviar-se, porque ele será seu pastor. Pero Jesus só pode ser el pastor de aqueles que estão com sua vida entregadas a ele e que têm o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo guia a cada um em la verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Jesus falou. Ele nos guiará a toda a verdade. Ora, mire o que Jesus falou aqui em João capítulo 10. Ele disse assim: pero ele que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a saber, Jesus. E cada um que quer servir, que entra por esta puerta, que es Jesus, que es chamado, que es elegido por Jesus, e que tem o Espírito Santo. A este lhe abre el portero, e las ovejas oyen su voz, llama sus ovejas por nombre, e ellas e las conduce afuera. Quando saca todas as suyas, vá delante de ellas, e las ovejas lo siguen, porque conhecem sua voz. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem um encontro com Jesus, e recebe o Espírito Santo e passa a ser um filho de Deus, e depois é sediado por ele Espírito Santo, é bautizado por ele Espírito Santo, ele próprio Espírito Santo, que é a manifestação de Jesus entre nós outros, ele guiará você, ele vai conduzir você, ele vai cuidar de você, ele vai guiar você a toda a verdade. E você não necessitará e não terá este medo de cair. Porque uno só vai cair em tentação se toma a decisão de cair em tentação. Essa é verdade. Há muitas pessoas que dizem: pero eu não resisto, e se eu não resistir, a carne é débil. Sim, a carne é débil, pero o Espírito é forte. E quando nós temos o Espírito Santo e mantenemos uma comunhão com Jesus, e temos o Espírito Santo, a saber, Jesus, em la persona do Espírito Santo, como ele pastor de nossas vidas, de nossa alma, não há que temer, não há que temer, porque aquele que está no cielo, aquele que sabe o caminho, aquele que é o caminho, vai conduzir sua vida por este caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Simples. Então, não tenha medo de cair em tentação, não tenha medo de retroceder, não tenha medo de nada. Se Jesus ha tocado em tu coração, se o Espírito Santo ha chamado você, se o Espírito Santo ha tocado em tu ser e ha puesto dentro de você esta paixão por las almas que estão perdidas e ha generado dentro de você este amor, esta gana de servir, de ser uma pessoa usada por Deus, de ser um servo, uma serva de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Entregue-se e deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. Deixe o Espírito Santo guiar seu ser. Deixe o Espírito Santo ser seu pastor.